Fala Brasil, beleza? Professor Pagi aqui no Percurso Educacional, abrindo a temporada de aulas do ano de 2020, ao vivo, aqui com você. Com certeza você está assistindo aula do melhor cursinho online do Brasil, aquele que vai te preparar da melhor forma possível para as provas que você pretende fazer, seja o Enem, seja as provas de vestibulares de outras faculdades, de algumas faculdades públicas, até mesmo de algumas universidades particulares. Como não poderia ser diferente, hoje para a nossa primeira aula, a gente vai tratar de um assunto super atual e importante, que eu acredito que todo mundo tem conhecimento ou tem acompanhado na mídia, que é essa epidemia, esse surto epidêmico de coronavírus, que está realmente alertando e ligando a luz vermelha de vários países, né? Esse surto que começou na cidade de Wuhan, na China. E hoje, como a gente vive um mundo globalizado, onde o deslocamento humano é muito facilitado, né? O deslocamento em massa de pessoas é muito facilitado, isso se tornou, de acordo com a OMS, uma ameaça importante e que nós devemos, logicamente, estarmos ligados a essa ameaça para saber como que a gente procede. Então, nós pensamos na seguinte temática para a aula. Como que a biologia, essa biologia que a gente trata no ensino médio, que nos prepara para as provas, como que os conhecimentos que a gente tem na biologia, ou seja, como a biologia pode me ajudar e pode me proteger nesse momento tão delicado de uma epidemia, né? Espero que aqui no Brasil não se instale, de uma epidemia de um vírus novo que pintou aí no pedaço. Então a ideia hoje é a gente entender, a partir dos fundamentos da biologia, um pouquinho de como proceder no nosso dia a dia para nos proteger dessa ameaça. Tranquilo? Então olha só, basicamente o que a gente vai falar hoje é um pouquinho sobre esses caras aqui. Vírus, seres vivos não convencionais ou tipos especiais de seres vivos que não obedecem àquela estrutura fundamental que todos os seres vivos apresentam, eles não são formados por células e que são denominados predadores, não, parasitas obrigatórios de células. Vamos entender o que isso significa? Então vamos lá. Todo vírus, ele vai ter uma estrutura mínima comum. Qual seria essa estrutura mínima comum? Todo vírus apresenta um material genético, e esse material genético ele pode ser tanto formado por DNA quanto por RNA. O material genético ele contém o código das proteínas, dos aminoácidos que formam as proteínas virais, essas proteínas que atuarão nos mecanismos de infecção, de invasão ao seu hospedeiro e de replicação viral, ou seja, na dinâmica de criar novas partículas virais a partir de uma célula hospedeira. No caso do coronavírus, nós estamos deparando com uma família de vírus, né, do tipo corona, que são vírus de RNA de senso positivo. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que isso significa na prática, tudo bem? Esse material, então, genético, de DNA ou RNA, ele normalmente vem protegido. Ele vem encapsulado, olha só, num envoltório proteico, que a gente vai chamar de capsídeo. Vocês ouviram alguma coisa aí? Essas são as maravilhas de uma aula ao vivo. Nós temos aqui uma assistente do celular do Pagi, que está ouvindo o que o Pagi está falando durante a aula e saiu para pesquisar, né? Olha que coisa legal. O que eu vou fazer agora? A gente vai silenciar essa moça aqui, né? Porque às vezes eu fico um pouco assustado, sabe? Então,
eu estava falando de quem? Do capsídeo. Esse capsídeo, ele é de constituição proteico. Em alguns vírus, é só isso que forma a partícula viral. É lógico que eu estou fazendo aqui é um desenho que, gente, é um desenho esquemático, certo? Esse desenho ele pode variar conforme a espécie, conforme o tipo de vírus. No caso dos coronavírus, além do capsídeo, existe ainda um envoltório externo lipoproteico. Esse envoltório externo, que eu vou representar por essas pintinhas aqui, ó, roxas, é o que a gente vai chamar de envelope viral. E ele é lipoproteico. Vocês vão se lembrar do seguinte, esse envelope, o vírus rouba da célula hospedeira anterior, de onde ele saiu, portanto, ele conserva aquela arquitetura que todas as membranas biológicas apresentam, que é o quê? Uma bicamada de fosfolipídios, cabeça polar para fora, cauda apolar para dentro, beleza? Mas tem um componente além dessa membrana simples, que é a presença de quê? De proteínas virais que foram sintetizadas pela célula enquanto ela estava sendo parasitada e que estarão na superfície desse envelope. Beleza? Então aqui a gente tem, olha, proteínas virais. Tranquilo? O coronavírus é um vírus que apresenta essa estrutura, beleza? Material genético, capsídeo proteico, envelope e proteínas virais. O que as proteínas virais fazem? Basicamente, as proteínas virais são proteínas que interagem com receptores de células, permitindo que esse vírus infecte a célula hospedeira. É claro que a especificidade, ou seja, a ligação, a interação entre essa proteína viral e o receptor da célula vai permitir ou não a entrada desse vírus na célula. E essa é uma das explicações que a gente dá quanto ao grau de gravidade que uma infecção viral ela pode causar, beleza? Muitas vezes alunos me perguntam assim, Pagi, o que define a gravidade de uma determinada virose? Se a gente parar para pensar, mesmo eu sendo biólogo, não médico, não infectologista, não especialista em vírus, eu consigo raciocinar que o grau de gravidade que uma doença, que um vírus pode apresentar no seu hospedeiro está relacionado, por exemplo, ao órgão que esse vírus tem como alvo. E o que define esse alvo são as proteínas e a interação que elas realizam com as células do hospedeiro. Você concorda comigo que um vírus que ataca, por exemplo, o epitélio respiratório de uma pessoa e destrói essas células e ali inicia um processo infeccioso e inflamatório, ele é muito mais inofensivo do que um vírus que poderia, por exemplo, atacar os rins, que são órgãos essenciais na nossa homeostase e sobrevivência, ou até mesmo o coração. Se um processo inflamatório se inicia nos rins, ou em algum dos dois rins, você pode ter um comprometimento desse órgão e uma falência renal que pode levar à morte do hospedeiro. Agora, um processo inflamatório que vai acontecer no epitélio respiratório vai, no máximo, te trazer alguns sintomas desagradáveis, como, por exemplo, a coriza, que é aquele nariz fungando, um excesso de muco respiratório, espirro, irritação, mas não vai te matar. A ideia, então, é pensarmos que uma coisa que vai definir a gravidade da doença, ou a gravidade daquele vírus, é o tipo de tecido e órgão que ele costuma atacar. Beleza? Tranquilo? E aí vamos entender o seguinte, por que ele ataca uma célula do seu corpo? Por que ele tem essa necessidade?
Vamos lembrar de uma coisa que eu falei agora há pouco. Vírus são organismos acelulares, destituídos da unidade fundamental da vida, que é a célula. Aqui a gente só reconhece um elemento que as células possuem, que é o material genético. Não tem citoplasma, não tem ribossomos, não tem membrana plasmática. Embora esse envelope viral tenha a mesma constituição da membrana, ele não é uma membrana funcional com aquelas propriedades biológicas que a gente conhece, principalmente a permeabilidade seletiva, que é responsável por criar um ambiente celular diferente daquele ambiente que está do lado de fora da célula. Sendo, então, um organismo acelular, olha só, vou puxar uma setinha para cá. Um organismo acelular, ele dependerá sempre de células para continuar existindo, como vírus, como espécie, como grupo desse tipo de organismo. Ou seja, dizemos que os vírus são parasitas, olha só, parasitas intracelulares, obrigatórios. E aí eu te pergunto, Brasil, pensa comigo. Nós já estamos começando e começando muito bem o nosso ano de aulas para você conseguir chegar e conquistar seu objetivo. Sempre que eu falo parasitismo, inferimos que isso aqui é o quê? Uma relação ecológica o quê? Desarmônica. Se ela é desarmônica, é porque alguém está se dando mal nessa história. E quem está se dando mal na história? Na relação de um parasita e um hospedeiro. O hospedeiro, que nesse caso vai ser quem? A célula. A célula é o hospedeiro do vírus. Isso significa que vírus sempre prejudicarão seus hospedeiros, mesmo que essa infecção passe desapercebida, ou seja, assintomática. Tá? Uma coisa é causar sintomas perceptíveis, porque isso é até, de certa forma, um pouco mais subjetivo. Outra coisa é pensar que a energia que aquela célula tinha, que os recursos que aquela célula tinha, foram direcionados, foram canalizados para um outro organismo que não a própria célula. Essa relação é uma relação desarmônica, onde o hospedeiro, a célula, sempre sai prejudicado. Portanto, é de condição para a existência dos vírus prejudicar os seus hospedeiros. E o coronavírus, ele é um vírus, na verdade, os coronavírus são vírus de uma grande família que provocam doenças muito comuns e corriqueiras na espécie humana. O resfriado, por exemplo, é causado por um tipo de coronavírus. Todo mundo aqui se resfria, já pegou uma vez, 2 vezes ao ano, dependendo das condições climáticas, dependendo dos locais que você transita. A pessoa pega um resfriado, fica um pouquinho abatida, mas depois de uns 7 a 10 dias, ela já vai retomando a sua vida normal. Só que é uma família muito grande de vírus. E existem algumas variações de coronavírus que são um pouco mais virulentas, que são um pouco mais perigosas, provocando sintomas mais sérios e que podem, inclusive, levar à morte, né? Então, é importante a gente também entender um pouquinho dessa ideia. Olha, como que a biologia pode te ajudar nesse momento de muitas informações? Primeiramente, a gente se munir daquilo que é verdade, daquilo que é reconhecido pela ciência como conhecimento já comprovado por testes que foram controlados, né? É sempre importante a gente buscar informação de fontes seguras, de pessoas que você confia, que são referências, e tomar muito cuidado com as notícias falsas que ficam propagando, principalmente pelas redes sociais, nas nossas mãos, né, dos celulares. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento básico. Um vírus
é sempre um organismo que prejudica o seu hospedeiro. E a gravidade de uma virose está muito ligada ao órgão ou o tecido, a parte do corpo que esse vírus ataca. Tudo bem? Se é um órgão essencial para a nossa sobrevivência, essa virose tende a ser um pouco mais séria. Tudo bem? Ótimo. Então vamos entender o seguinte, galera, olha só. Essa condição, parasitas intracelulares obrigatórios, fazem com que os vírus estejam constantemente buscando hospedeiros. E essa busca por hospedeiros pode provocar, então, uma epidemia. No caso, por exemplo, do coronavírus, que nós estamos vendo agora, né? Esse coronavírus atual, ele é representado por essa sigla aqui, ó. Então vamos falar um pouquinho desse cara agora e vamos tentar falar um pouquinho de como que você pode tomar algumas ações que vão te ajudar a proteger dessa doença. Tudo bem? Olha, como esse surto epidêmico surgiu no finalzinho do ano de 2019, esse coronavírus ele tem a seguinte denotação. O que significa essa sigla? O ano de 2019, quando começou o problema, né, de saúde pública, N vem de novo, do inglês novo, coronavírus. Então, é o coronavírus de 2019, novo coronavírus que surgiu aí em 2019. Surgiu numa província, né, bem populosa, eu acho que é até pleonasmo, né, falar assim, província populosa da China. Qual província da China não é populosa, né? Acho que fica aí até uma pergunta aí para os professores de geografia, porque eu acho que praticamente não tem nenhum lugar lá que vai ter muita gente por metro quadrado. Mas, enfim, surgiu na China e apresentou um número muito grande de pacientes infectados e um número bastante expressivo de fatalidades, de óbitos ligadas a essa infecção, né? A cada dia, a imprensa, a mídia oficial tem nos trazido mais e mais atualizações sobre esses números, beleza? Da última vez que eu vi, acho que já são mais de 300 mortes confirmadas do coronavírus na China e parece que nas Filipinas já tem uma primeira morte confirmada, ou seja, configura-se aí já um caso fatal fora dos limites da China, tudo bem? Esse coronavírus, né, ele pertence a essa família de coronavírus, que é responsável, por exemplo, pelo resfriado comum. O resfriado comum, ele é causado por um tipo de coronavírus. Em 2002, tivemos também na China uma epidemia de uma doença, inclusive, até então, né, vamos falar do que a gente sabe hoje, com uma taxa de mortalidade ainda maior do que a gente observa hoje pelo coronavírus, que foi a SARS, né? SARS, o que significa isso? Síndrome respiratória aguda grave, é da sigla em inglês, tá? A SARS também provocada por um tipo de coronavírus. Hoje a gente tem na China e em vários lugares do mundo várias forças-tarefas de cientistas, de biólogos, de virologistas, microbiologistas e tudo mais, estudando a provável fonte de chegada desse vírus na espécie humana, né? O que a gente sabe até hoje é que os coronavírus originalmente, provavelmente vieram dos morcegos e por alguma contaminação direta ou a partir de um hospedeiro intermediário começaram a circular na espécie humana, beleza? Eles estão tentando aí descobrir de onde que veio e parece que existe uma relação interessante aí de alguns pacientes com o consumo de alimentos de um mercado de frutos do mar, Parece que tem uma relação com o consumo de frutos do mar, o que pode indicar um possível hospedeiro intermediário entre o morcego e o humano, e entrando nos primeiros humanos, essa transmissão humano-humano teria ocorrido. Como a gente está falando aqui, aí ó, tá vendo? Aula ao vivo é disso aqui, gente. Como a gente está falando de doenças que têm como sintomas questões respiratórias, o resfriado, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave,
Estamos falando em transmissão provavelmente pelas vias respiratórias, né? O coronavírus atual, ele traz alguns sintomas mais frequentes e outros menos frequentes. Febre é um sintoma quase que em 100% dos pacientes, né? De acordo com alguns estudos que já foram publicados a partir lá de Wuhan, lá na China. Outro sintoma bastante comum é tosse e a pneumonia viral associada, tá? Existem outros sintomas, não são tão frequentes assim, mas uma boa parcela dos pacientes, como dor muscular, fadiga e outros sintomas podem acabar aparecendo também. O que acontece, pessoal? Se o vírus está causando problemas respiratórios, é porque provavelmente ele está transitando nas vias respiratórias. E, portanto, falamos em uma transmissão, gente, olha só, uma transmissão pelas vias respiratórias. Isso significa o quê, Brasil? Significa que no momento que eu estou falando, eu estou desprendendo gotículas de saliva, de muco respiratório, no momento que eu espirro, que eu tusso, todos esses movimentos lançam no ar um spray de microgotículas que são invisíveis a olho nu e que se propagam nessa esfera que fica ao redor da minha pessoa. E tudo que tiver dentro desse alcance pode se infectar, inclusive pessoas, né? Então a gente tem que ficar muito atento com relação a esse tipo de via de transmissão. Olha, recado prático. Dentro das doenças que caem nas provas e no Enem, nós temos vias de transmissão principais. Essa aqui é uma das mais frequentes, vias respiratórias. E aí, sempre que a gente se defrontar com uma doença de via respiratória, de transmissão de via respiratória, a gente tem uma série de medidas preventivas ou profiláticas que podem ser assumidas e que responderão muito bem a esse tipo de contaminação. Então, a gente vai pensar em quê? Primeiro, se a doença é transmitida por esse tipo de via, evitar contato com pessoas doentes, contato muito próximo, lavar as mãos com frequência, porque a gente tosse, a gente pega na boca, a gente mexe no nariz, essa mão vai ficar contaminada, portanto, lavar com frequência, higienização das mãos com frequência. Alguns gestos que são simples e que evitam bastante essa contaminação na hora de tossir, na hora de espirrar, proteger a boca com o braço e não com as mãos, evitar locais fechados com grandes aglomerações de pessoas, são também medidas fundamentais para se evitar esse tipo de transmissão. Tudo bem? Além disso, podemos pensar em medidas mais pessoais, por exemplo, a gente observa muito isso, agora aqui no Brasil está começando também, o uso de máscaras cirúrgicas, aquelas máscaras, né, que os profissionais da saúde usam com muita frequência, lembrando que essas máscaras devem ser descartadas após um certo tempo de uso, no máximo 24 horas, né, usa uma por dia, acabou, joga fora porque ela vai estar contaminada, né, e elas têm que ser o quê? Descartáveis, tudo bem? O uso de máscaras cirúrgicas também diminui e reduz bastante, tanto a propagação quanto a aquisição dessa doença. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente, o que eu queria falar com vocês hoje sobre o coronavírus, sobre os vírus de uma forma geral, é isso. Entender a biologia é usar a biologia a nosso favor no nosso dia a dia. Entender como que uma doença se transmite pelas vias respiratórias é compreender todas as ações profiláticas que irão evitar que eu contraia essa doença. E agora é esperar as autoridades que estão estudando o vírus, as organizações de saúde, o CDC dos Estados Unidos, que é uma grande referência mundial, né, no estudo das doenças infecto-contagiosas, os pareceres da Organização Mundial de Saúde, o que o Ministério da Saúde aqui no Brasil está falando, e ficar atento às fontes confiáveis de informação, a mídia confiável, a mídia oficial, e não dar ouvido, não dar importância às notícias falsas que se propagam de forma, desculpa aí até o trocadilho, mas de forma viral nos nossos celulares e computadores.
Beleza? Um ótimo ano de 2020 para vocês e até a próxima aula. Tchau!